Convido a todos que abram a Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 4, nós vamos ler do verso 2 ao verso 6. Já estamos terminando, a série de exposições na epístola de Paulo aos Colossenses. Esse é o penúltimo sermão nessa carta, depois é apenas as saudações, mas vamos ver o que o Senhor tem a nos ensinar do verso 2 ao verso 6. Eu farei a leitura da palavra de Deus, eu peço que os irmãos acompanhem com reverência e com muita atenção a revelação divina. O Senhor, através de Paulo, diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Irmãos, sempre que se fala em missões ou evangelização, se ouve que você pode ajudar ou colaborar de 3 formas. E essas 3 formas nós podemos ver, de alguma maneira, aqui no texto. Tá? A primeira forma é orando pelo trabalho missionário. A oração é fundamental para que o reino de Deus avance, para que Deus dê graça aos missionários, para que Deus abra a porta, que nem Paulo coloca aqui. Então a oração ela é fundamental no trabalho cristão. Segunda coisa, contribuindo financeiramente para o trabalho missionário. O trabalho missionário, gente, ele não é autossuficiente, porque ele está num campo desbravando. Ele não está com a igreja organizada que tem um suporte financeiro, uma estrutura que vai sustentar ali os obreiros. Então é necessário que a igreja se mobilize por isso. Tá? Então a ajuda financeira é fundamental para o andamento do trabalho. E uma terceira forma é você indo ao campo missionário, trabalhando como missionário mesmo na missão. Essa aqui é um pouco mais complicada. Geralmente Deus trabalha com pessoas que têm um chamado específico para a missão. Pessoas que têm esse chamado e ela não vê se fazendo outra coisa, senão estando na missão. Então, tem essas 3 formas de você se envolver. O apóstolo Paulo, meus irmãos, aqui nesse trecho da carta, ele vai mais ou menos nessa linha, orientando a igreja de Colossos como eles deveriam se envolver com a sua obra, que era uma obra missionária. Todavia, ele chama os cristãos a se aprofundarem de corpo e alma e espírito nesta empreitada. Ele convoca mesmo a igreja a se envolver. Então, após Paulo ensinar os deveres dos cônjuges, da igreja, do patrão, do servo, agora ele foca na contribuição espiritual que os colossenses poderiam dar para o progresso do evangelho e da sua obra. Ainda que Paulo estivesse preso, como nós podemos ver aqui no verso 3, ele fala que ele está algemado, é a figura que ele usa, isso demonstrando que ele estava privado da sua liberdade, ou seja, impedido de ir para a missão, de ir para o campo, mas mesmo assim ele ora para que a igreja, ele fala para a igreja orar para que Deus abra a porta para ele. Ou missionária, como você queira. Como eu posso me envolver? O que fica claro é que nós não podemos simplesmente ignorar. Tá? A palavra de Deus ela nos desafia. A
A palavra de Deus, ela nos coloca numa linha que você tem que fazer algo. Como nós vimos hoje pela manhã, Jesus disse que os campos estão brancos, né? E precisa de ceifeiros. Então, de alguma maneira, a igreja de Cristo precisa se movimentar em direção à missão. Então, irmãos, o primeiro ponto aqui, a primeira forma de contribuir, que você pode ajudar, é orando pela expansão do Evangelho. Isso é fato. Jesus, na oração do Pai Nosso, ele vai ensinar, né, que o reino de Deus venha. É um padrão, é uma fórmula na oração do Pai Nosso que Jesus ensinou, que o reino de Deus venha. E ele vai vir de que forma? Através da igreja, através do trabalho evangelístico, através da pregação fiel da Escritura. Então parece óbvio, mas a primeira forma de contribuirmos com a expansão da obra missionária ou evangelística é nos dedicarmos à oração. E olha, irmãos, muitas vezes nós temos falhado nesse ponto. Nós não temos separado um tempo para orar pelos missionários. A gente não tem se importado muito com isso. Sabe por quê? Porque a oração, ela está em primeiro lugar nessa lista, porque é uma ação necessária e fundamental da igreja. O apóstolo Paulo, no verso 2, ele diz: perseverai no quê? Na oração. Olha só, ele diz: perseverai na oração, vigiando com ação de graças. E no verso 3 ele fala: suplicai. O que é suplicar? É você pedir a Deus com intensidade. Isso é súplica. É você entrar em oração intensa. E aí Paulo fala: por quê nós devemos suplicar? Por nós. Ele está falando por nós missionários. Nós que estamos no fronte. Suplicai por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, para que Deus abrisse o campo, a porta, para que eles pregassem o evangelho da salvação, a fim de falarmos do mistério de Cristo. Eles não iam contar histórias, ficar dando testemunho, ficar falando coisas que não tinha nada a ver. Não, eles iam falar de Cristo. É uma pregação cristocêntrica. É uma pregação que fala do plano de salvação de Cristo, da graça que é Cristo, de tudo que ele representa. Então, Paulo fala que por esse motivo ele está algemado. Ou seja, ele está preso porque ele estava pregando o evangelho e foi preso. E aí ele diz, né, pelo qual também estou algemado. Então vejam, meus irmãos, a oração é o meio de se obter, para nós e para outros, a satisfação das nossas necessidades, das necessidades alheias, tanto físicas como espirituais. Então, o caminho que a Bíblia aponta para você conseguir suprir sua necessidade espiritual e sua necessidade física é a oração. Não tem outro caminho, irmãos. A oração é fundamental. Por isso que Paulo fala duas vezes aqui: perseverai na oração, e depois ele fala: suplicai a Deus. Então, é uma arma divinamente designada contra os ataques do diabo. A nossa luta é espiritual. O apóstolo Paulo ele vai desenvolver isso em Efésios, quando ele fala que nós devemos ter a armadura de Deus, né? Então, há uma batalha, há uma luta, e a oração ela nos blinda, nos ajuda e nos protege nessa luta dos ataques do inimigo. Então, a oração também é um veículo de confissão de pecado, como nós fizemos aqui durante o culto. Nós suplicamos a Deus: Senhor, perdoa-nos, nós somos pecadores. Quantas vezes nós pecamos nessa semana, irmãos? Quantas vezes nós falhamos? Então, é um meio de você obter o perdão de Deus. O apóstolo João ele vai instruir lá na primeira carta que nós lemos, no verso 9, se confessarmos. E como você confessa? É indo no confessionário falar com o padre? Não! Esse não é o caminho, esse não é o meio. O método é você confessar a Deus, por meio de Jesus Cristo, os seus pecados. Essa é a fórmula que Deus nos apresenta. Então, meus amados irmãos, confessando os pecados, também a oração é um instrumento por meio do qual a nossa alma agradece a Deus.
que nós chamamos de oração de louvor e de adoração e de gratidão. O apóstolo Paulo, ele coloca aqui, vigiando, no verso 2, vigiando com ações de graça. A gratidão tem que estar sempre no seu peito. Em todos os momentos, irmãos. Nos momentos difíceis, mas também nos momentos de alegria. Tenha sempre gratidão no teu coração. Paulo fala, vigiando com ações de graças. E Paulo estava preso, gente. Ele poderia muito bem falar, olha, não compensa servir a Deus, não. Estou fazendo a obra do Senhor e fui injustiçado, estou preso. Mas ele sabia, irmãos, que ali Deus tinha um grande propósito na sua vida. Então, agradeça a Deus. Um coração agradecido com ações de graças. A oração também, irmãos, a gente aprende duas características da oração. A primeira é que ela deve ser contínua. Paulo vai dizer aos Tessalonicenses, né? Orai sem cessar. Então eu vou ficar orando o tempo todo, né? Eu estou trabalhando, o patrão está falando comigo. Não, espera aí, eu estou orando, eu estou orando. É assim? Não, irmãos. Com sabedoria. A gente não ora somente audivelmente, mas também em espírito, na sua mente. Você está sempre orando a Deus e pedindo ali a direção. Então, no verso 2 ele fala, perseverai na oração. Com isso, ele está dizendo, vocês têm que orar continuamente, com assiduidade, com constância. Tá? Não é simplesmente vir na reunião de oração na quarta-feira na igreja, eu já orei. Está garantido o resto da semana. Não, gente. É uma vida de oração. É uma vida na presença de Deus. Os crentes devem devotar-se à prática da oração. Precisamos desenvolver isso, gente. Precisamos. Paulo ainda completa dizendo que essa prática deve ser feita com vigilância. A importância de você estar atento às questões espirituais. A vigilância, ela vai lidar com isso. Você vai estar em alerta para que possamos compreender quais as reais necessidades da Igreja de Cristo. Você sabe o que nossa igreja precisa de oração? Qual o ponto que você fala assim, puxa, eu preciso orar por isso, pela igreja? Então tem várias coisas que você pode pensar. Eu fiquei sabendo que o irmão passou por um problema, está enfrentando uma doença, está enfrentando uma enfermidade, vou orar por ele. Eu fiquei sabendo que o irmão vai fazer uma viagem, então vou orar por ele. Eu fiquei sabendo que a igreja quer construir um templo, eu vou orar por esse propósito. Então veja, irmãos, necessidades da igreja de Cristo todo o tempo. Necessidades que a igreja tem. Então a oração deve ser contínua. Segundo, ela deve ser específica. A oração ela também tem que ser inteligente, ela tem que ser específica sobre determinado assunto. Isso nós vemos no verso 3. Porque Paulo fala, suplicar ao mesmo tempo, ou seja, vocês estão orando, perseverando na oração. E aí vocês devem dirigir sua oração ao mesmo tempo por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. Paulo ele pede para que os crentes orem por ele também, irmãos. Ele era um homem sujeito às mesmas fraquezas que eu e você. A gente tem a tendência de pensar que os apóstolos eram super crentes. E eles não eram. Eram comedores de arroz e feijão como eu e você. Eles eram pessoas de carne e sangue também. O autor aos Hebreus vai falar sobre Elias. Elias era um homem sujeito às mesmas fraquezas que nós. E Deus usou ele de forma poderosa. Então, o único super que existe na Bíblia é Cristo, tá? Ele é fora da curva, ele é o Filho de Deus, ele é o Cristo. Os demais são homens e mulheres de Deus, usados pelo Senhor, com suas falhas, com seus pecados, mas também com suas virtudes. E nós nos espelhamos neles também. Então, meus irmãos, a oração ela deve ser específica. Paulo fala, olha, eu estou preso, ore para que Deus abra uma porta, para que Deus mova a situação, para que eu tenha liberdade de pregar o evangelho com mais precisão. Era como se Paulo era como se numa guerra,
uma metralhadora, um canhão estivesse guardado no porão. Ele não podia ser usado. Ele que tinha tanto conhecimento dos mistérios de Cristo, ele que tinha tanto conhecimento do Evangelho, que podia ser muito bem usado por Deus nas missões, ele estava preso, impedido de exercer os seus dons. É por isso que ele ora, ele fala, olha, orem a Deus por mim também, para que Deus nos abra a porta à palavra. E nós aprendemos o que, irmãos? Aplicando isso para nós, que precisamos orar pelos missionários. Precisamos orar por aqueles que pregam a palavra de forma mais clara e específica. Por aqueles que estão no campo de batalha, de forma específica, ore. Paulo ele sabia da grande eficácia que a oração contém. Paulo sabia do poder que existe na oração quando a igreja dobra o seu joelho e ora. Ele declara que dependia dessas orações, que confiava nessas orações e que desejava receber o auxílio dessas orações. Então vejam, Deus trabalha dessa forma. Ele quer que o seu povo ore pelos seus propósitos. Ah, mas Deus ele pode fazer tudo sem oração? Eu acho que pode, mas ele não faz. Ele quer que a igreja ore. Então, nós temos aqui uma lição muito importante. Nós temos um quadro de oração ali, de missionários da Igreja Presbiteriana do Brasil. Não sei se vocês já viram. Tem um quadro de avisos, e nós colocamos lá o quadro com todos os missionários da IPB. Alguma vez você já parou para olhar o rosto deles? Muitos são casados, né? Outros são solteiros. Será que você já se importou alguma vez e falou, puxa vida, eu vou orar por esse irmão presbiteriano, gente, da mesma denominação? Será que você já se importou com algum deles? Eu vou orar por ele. Tem um e-mail dele lá, eu vou mandar um e-mail perguntando. A gente precisa se envolver. Precisamos nos importar. Porque a gente trabalha a semana toda, nós não podemos estar lá no campo. Mas Deus chamou esses homens e mulheres para estar. Então, quando a gente olha um texto como esse de Paulo, a gente tem que abrir os olhos. Será que eu estou sendo insensível ao sofrimento que esses homens estão passando, que essas mulheres estão passando? Que a família deles estão passando? A gente recentemente teve um missionário, Leonardo, a nossa igreja de ajuda financeiramente. Ele veio aqui e falou um pouco do seu trabalho no Oriente. Agora ele está impedido de trabalhar lá por causa da sua saúde debilitada, da sua esposa também. Mas ele serviu lá muitos anos. Ele falou como que é a realidade, gente, num país muçulmano. Pessoas que ele não está lá, mas outros foram. Custa nós perguntarmos, Leonardo, quem está lá no seu lugar? Quem está lá no Golfo? Quem está lá no Iraque? Quem está lá nos países muçulmanos? Vamos orar por eles. Precisamos nos importar, meus irmãos. Às vezes a gente pensa só no nosso mundinho, na nossa comunidade aqui, no Brasil, mas precisamos orar também para esses homens. Uma segunda forma de nós ajudarmos a obra, além de orar, que é nossa obrigação, é testemunhar sabiamente o Evangelho em nossas vidas. Olha o que Paulo fala no verso 5. Ele diz, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Olha só, ele está falando para os crentes, vocês devem se portar de maneira adequada, de maneira sábia, com os que não são crentes. E vocês devem aproveitar as oportunidades para falar do Evangelho, para falar de Cristo. Então, essa segunda forma de contribuição é dando um bom testemunho para os que estão de fora. Você dá um bom testemunho que você é um cristão, que você é piedoso, que você é justo, que você não é mentiroso, que a verdade está com você.
que você cuida bem da sua família, que você cuida bem dos seus filhos, dá um bom testemunho no trabalho, que você é um bom trabalhador. E quando você dá esse bom testemunho, os de fora vão olhar e vão glorificar a Deus que está nos céus. Segundo Jesus falou, né? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Então, é tudo para a glória de Deus, não é para a nossa glória ou para o nosso ego. Então, o sentido do verbo aqui que Paulo diz, portar ou se portar, é andar, é viver, é se comportar de tal maneira. Então, Paulo está falando, ele está preocupado com a conduta dos colossenses. Ele está falando, vocês devem se portar de tal maneira, com sabedoria, se preocupando com o testemunho para com os que estão de fora. E glorificar a Deus com isso, exaltar a Cristo, e não envergonhar o Evangelho, com escândalo, com pecados vergonhosos. Não, irmãos, precisamos cuidar do nosso testemunho. Todos nós que aqui estamos, temos um testemunho a zelar. Você tem um nome a zelar. Você carrega o bom nome de Cristo. O sangue de Cristo está sobre você. Então tem muita gente anunciando o Evangelho ou se portando de forma tola. Estão fazendo um desserviço para o Evangelho, para o reino. Mas Paulo fala o contrário, ele fala, portai-vos com sabedoria, e não com tolice. O crente, ele tem que conhecer a Bíblia, ele tem que ser sábio, ele tem que se preocupar com essas coisas. Então, irmãos, tem muita gente pregando o Evangelho tolamente. E Paulo, então, ordena que os crentes se portem e andem com sabedoria com os não crentes. Então, meus irmãos, a nossa maneira de viver, ela deve refletir a sabedoria de Deus e do Evangelho. Olha, eu trabalho com adolescentes, né, na escola, e olha, irmãos, a maioria, infelizmente, é uma coisa, outros irmãos que trabalham também, com esse público, né, a maioria vem de famílias desajustadas. Famílias que estão simplesmente numa situação precária. O pai abandonou, o pai está preso, a mãe tem que se virar para sustentar um monte de filho. E vem de todo tipo, tá? Então, quando as pessoas olham para uma família cristã, mesmo que seja uma família humilde, mas vê lá o marido cuidando da esposa, levando os filhos para a igreja, buscando a bênção de Deus, a luz do Evangelho vai estar naquela casa. E vai estar na vida de cada um desses familiares. Você pode ter certeza disso. Porque ali há sabedoria. Não é caos, sabedoria de Deus. Não é bagunça, não é violência. Não, é a paz. É a paz que excede todo o entendimento que está habitando ali. Então pense nisso. Seja sábio. Cuide do seu testemunho. A nossa maneira, irmãos, de viver está sendo vigiada pelos de fora. O autor dos Hebreus falar que nós temos uma nuvem de testemunhas, né? Mas essas testemunhas muitas vezes são as pessoas do mundo que querem olhar a nossa vida. Então, meus amados irmãos, devemos buscar cumprir os mandamentos de Deus, ter sempre um coração agradecido, ter sempre uma palavra a bradar para essas pessoas, porque elas estão perdidos. Então precisamos viver de modo digno do Evangelho. Modo digno do Evangelho. Então percebam que o santo comportamento de um cristão é fundamental no seu contato e no seu relacionamento com os não cristãos. Tá? A história conta que um homem ateu, ele era ateu, ele não acreditava em Deus. Mas ele não perdia um culto que Spurgeon pregava. E aí, certa vez, alguém perguntou para ele, você não acredita em Deus, você é ateu, por que você vai na igreja? Ouviu o Spurgeon. Aí ele falou, eu não acredito, mas ele acredita. Ou seja,
Ele ia por causa da fé do Spurgeon, para ouvir o que aquele homem de fé tinha a dizer. O testemunho é importante, irmãos. As pessoas, elas estão sempre observando o nosso comportamento. Então, Paulo está preocupado com a honra do Evangelho, com a honra de Cristo. E isso reflete aonde? No comportamento dos cristãos. O nome de Cristo não pode ser achincalhado, não pode ser envergonhado, por causa dos crentes, por causa da igreja. Devemos cuidar dessa parte também, muito importante, da nossa vida. Então lembre-se, irmãos, nós cristãos carregamos o bom nome do Senhor Jesus em nós. Olha aqui, peso que carga o Senhor coloca sobre nós. Nós temos que ser parecidos com Cristo. É difícil, mas é o que Deus nos manda fazer. Aqui a ideia da imagem de Deus, do imago Dei, ela está bem presente nessa fala de Paulo. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas essa imagem, essa semelhança, ela vai estar claramente refletida, reproduzida ao passo que nós imitarmos a Cristo. Tá? Porque o homem caído, o homem no mundo, ele também foi feito à imagem de Deus. Mas essa imagem, ela está arranhada. Ela está totalmente deteriorada por causa do pecado. Na vida do cristão tem que ser diferente, ela tem que brilhar. Que brilhe a vossa luz, Vocês são sal da terra e luz do mundo. Procure, irmão, ser zeloso com sua vida. Tá? Você não tem a liberdade que o ímpio tem para fazer o que quer. Não, você vive debaixo da lei do Evangelho, da lei de Cristo. Você não vive debaixo do pecado, você vive debaixo da lei de Cristo, porque você já foi lavado desse pecado, já foi redimido e agora tem uma nova vida. Paulo fala, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, então é a nova vida. Tá? A ideia de devemos cuidar também da nossa linguagem, jamais sai da nossa boca palavras de baixo calão, piadas sujas, falar mal da vida dos outros e uma série de coisas, de pecados que são feitos pela língua. Devemos vigiar, por isso que ele fala, perseverar na oração, vigiando também. Vigie. Devemos vigiar a nossa boca. Ela deve ser santificada. Então, meus amados irmãos, é necessário ter diferença, é necessário haver uma diferença grande entre nós e o que não serve a Deus. O grande pecado de Israel foi que chegou um tempo que eles estavam igual às pessoas do mundo. Ao passo que o profeta Isaías vai falar, olha, o meu povo ele está perdido. Porque até o jumento conhece o seu dono, o boi conhece o seu dono, mas o meu povo não sabe, não me conhece. Então, meus amados irmãos, cuide da sua vida espiritual, cuide do seu testemunho de forma rígida, de forma vigilante. É importantíssimo isso para você dar um bom testemunho de Cristo para os que estão de fora. Não é à toa que o profeta Malaquias ele vai dizer ao povo, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. O profeta Malaquias disse isso para Israel. Por último, nós temos uma terceira forma de você contribuir com a evangelização, com o reino de Deus. A primeira é orando, é óbvio. A segunda é cuidando do seu testemunho pessoal. E a terceira é proclamando o evangelho da graça. Pastor, mas eu não sou pastor, eu não sou missionário, eu não sou evangelista. Pesa sobre cada um de nós pregar o evangelho. A ordem é para todos, irmãos. Mesmo aqueles que não receberam o dom específico para ser um missionário. Mas tem ainda um grau de responsabilidade em falar para os que estão ao seu redor. Olha o que Paulo diz no verso 6. Ele fala para a igreja aqui, a vossa palavra seja sempre agradável. Olha que interessante. Ele ainda diz, temperada com sal,
para saberdes como deveis responder a cada um. A ideia aqui de responder a cada um é que as pessoas iriam perguntar da sua fé, iriam perguntar para os crentes: olha, por que vocês agem assim? Por que vocês creem nesse Cristo? O que ele fez? Quem ele é? Eu posso crer nele também? Então, as perguntas viriam, e eles precisavam de sabedoria divina para responder a cada um. E aí que surge a oportunidade, irmãos. As pessoas são curiosas, elas querem saber. E olha, aquela ideia de que religião não se discute, isso é uma balela, viu? As pessoas gostam de falar de religião. Elas querem saber. É lógico, elas vão distorcer, vão falar um monte de besteira, né? Pouquinho que você coloca lá, algum famoso falando de Cristo, você já vê uma barbaridade, né? Hoje eu vi um trechinho do Mano Brown falou que Jesus foi para a África, que era afro, começou a falar um monte de coisa que não tinha nada a ver. Mas as pessoas querem ouvir a palavra, o evangelho, mas ela tem que ser pregada de forma agradável e temperada com sal. É isso que Paulo está dizendo aqui, né? O apóstolo ele vai falar para os colossenses: contribuam com a expansão do reino, pregando o evangelho, mas de forma sábia. Não pode ser um crente agente secreto, né? Ninguém sabe que você é crente. E você não fala de Cristo para ninguém, né? O hipercalvinista, aquele que fala: não, Deus vai salvar mesmo, então eu não preciso falar nada. Esse é o hipercalvinista, aquele que errou, né, no conceito de Calvino. Nós precisamos, irmãos, abrir as nossas bocas e pregar Cristo Jesus como Salvador. Anuncie, semeie a palavra. Nós aprendemos, né, que uma semente que cai ali naquele solo, ela pode frutificar depois. Então, as pessoas falam: mas eu sou tímido demais para falar, né? Eu não sei falar direito, eu tenho vergonha. Olha, todas essas desculpas já foram dadas por homens de Deus da Bíblia, né? Moisés falou: olha, eu sou um homem de língua pesada, eu sou tímido. Oh, irmãos, se você tem um temperamento mais, né, introspectivo, mais tímido, ore a Deus. Fala: Senhor, tira essa timidez de mim. Peça graça a Ele. Fala: Senhor, me faça um instrumento teu, que eu possa abrir minha boca e falar com sabedoria, que eu possa aprender a falar do teu evangelho para as pessoas. Tem que orar, irmãos. Peça a Cristo que Ele vai dar, porque isso que você vai estar pedindo é em prol do reino. Não é para você se aparecer. É em prol do reino, em prol do próprio Cristo. Então, Deus irá te capacitar quando você se dispor a trabalhar na obra. Quando você se dispor e está com o coração aberto: Senhor, eu não sei, mas eu vou. Eu não tenho muito entendimento, mas eu estou disposto a ficar aqui estudando, orando. Deus vai te usar. Deus vai colocar pessoas na sua vida, na sua frente. Vai perguntar para você: o que faremos? Como aqueles judeus que perguntaram para Pedro após ouvirem o seu sermão. Eles ficaram em desespero, falaram: o que faremos, irmãos? O que faremos? Nós estamos perdidos. E aí Pedro vai anunciar Cristo para eles. Cada um de vós creia no Senhor. Então, meus amados irmãos, aproveite as oportunidades, como Paulo fala aqui. Aproveite. Paulo quer dizer com isso que você deve compreender a situação que Deus te coloca. Às vezes é um momento rápido no ônibus, ou um momento rápido ali no Uber. Deus te deu uma oportunidade para você falar de Cristo. Às vezes você tem que estar atento para saber, né, qual é o momento oportuno para isso. Por isso que temos que estar sempre prontos. Então, seja sábio, né? Seja sábio. Não adianta você querer pregar o evangelho para uma pessoa que está completamente bêbada, por exemplo. Vou pregar, vou converter
Deus pode fazer um milagre extraordinário, tirar o álcool da pessoa ali, mas isso é algo extraordinário. Ele, em geral, ele não vai nem te ouvir, né? Ele vai blasfemar, ele vai aumentar os seus pecados. Então, a pessoa está bêbada, na hora do trabalho, na empresa, não é o momento de você falar. Você está trabalhando ali, você está focado. Então, como é que você vai trocar aquele momento para ficar evangelizando? Também tem que ter sabedoria, irmãos. Então, muitas vezes, precisaremos promover a oportunidade. E aqui está um ponto de sabedoria e aplicação para nós, irmãos. Às vezes você quer muito que aquele seu parente, aquele seu amigo, aquela sua amiga se converta. Nossa, eu oro tanto pela salvação da alma dela. Ah, mas eu não tenho oportunidade nenhuma de falar do Evangelho. Promova o momento. Promova. Como? Um vídeo. Prepare o momento. Fala assim, ó, vai lá em casa, vamos lá tomar um café. Né? Convida o casal, vai o casal, ali você vai ter uma oportunidade. Então, às vezes, nós precisamos, irmãos, promover o momento de anunciar o Evangelho com sabedoria. Ah, vai ter um aniversário da igreja em setembro. Olha, um momento, uma data especial, vou convidar essa pessoa para ir lá no aniversário da igreja. Então, você aproveitar as oportunidades para falar do Evangelho, para convidar, para buscar ali expandir o reino. Então, Paulo ele vai colocar aqui algumas imposições sobre a palavra anunciada. Não pode ser de qualquer jeito. Primeiro, ela tem que ser agradável, ele fala. E com isso, irmãos, Paulo não está dizendo que a gente tem que pregar somente o que as pessoas querem ouvir, tá? Não é isso que ele está dizendo. Paulo não é daqueles que só prega o amor, só prega coisas boas, prosperidade, né? Os pregadores da prosperidade. Não! Paulo não estava dizendo isso. Mas ele está dizendo, irmãos, que o nosso modo de falar, ele não pode ser abusivo, não pode ser arrogante, não pode ser soberbo, agressivo. Mas tem que ser agradável, as pessoas têm que ouvir aquilo e falar, olha, tem sentido. Tem sentido o que ele está dizendo, o que ela está dizendo, realmente vai ao encontro da minha necessidade. Então nós temos aqui o exemplo de Cristo, que ele diz assim, o texto diz, quando o trajado não revidava com o traje. Ele não revidava na medida da baixeza das pessoas que o agrediam. A nossa palavra, irmãos, deve ser sempre verdadeira, justa e amorosa. Mesmo uma situação em que você tem que se impor, mas se você se impor com injustiça, você perdeu o debate. Você perdeu a fala. Então, quando você se porta com justiça, a melhor descrição de palavra agradável encontrada nas palavras do próprio apóstolo Paulo, quando ele diz: falem a verdade em amor. Às vezes a pessoa precisa ouvir uma verdade de que ela precisa nascer de novo, como Jesus falou para Nicodemos. É uma verdade difícil de ouvir. Um homem religioso, um mestre Israel, fariseu, pertencente ao sinédrio, cheio de prestígio, ouvir que tem que nascer de novo. Jesus falou para ele a verdade, mas falou em amor. Ele não falou com arrogância e nem falou para acabar com Nicodemos. Então fale a verdade quando necessário. Olha, meu filho, você está errado. O caminho que você está trilhando não vai dar no lugar bom. Pensa comigo dessa forma. Você já olhou por esse ângulo? Tenta, de alguma maneira, abrir os olhos da pessoa. Se fosse com você, você gostaria que isso acontecesse? Então tem uma série de questões que você pode colocar numa situação como essa. Tá? Então, tem que ser agradável. A segunda coisa tem que ser temperada com sal. Paulo usa esse termo aqui da culinária, né? Então, a melhor interpretação para isso, irmãos, é que a nossa palavra deve ser interessante, deve despertar vontade de ouvir mais, chamar a atenção, impressionar. As pessoas têm que, olha, fala mais desse Cristo,
Fala mais desse caminho. Eu quero mais desse prato, porque ele está tão saboroso, ele está temperado com sal. É essa a ideia que Paulo está dizendo aqui, irmãos. A palavra deles tinha que ser temperada com sal. Deve ter realmente algo a dizer, né? Assim como o sal torna o alimento agradável, a palavra do cristão deve ser interessante, oportuna e edificante para os que ouvem. Essa é a comparação que o apóstolo Paulo está dizendo. O evangelho, ele não precisa ser enfadonho, ser apresentado de forma monótona, chata, que ninguém quer ouvir. Tem pregador também que só prega pancada, né? Tem um bem famoso que só prega juízo. Então, é 8 ou 80, irmãos. Eles pensam assim. E Paulo, ele vai pelo equilíbrio. Ele fala, tem que ser agradável, tem que ser temperada com sal. Então, com essas palavras, irmãos, o apóstolo Paulo, ele não quer dizer que os cristãos devem ser alguém que fala o que o ímpio quer ouvir. Né? O ímpio quer ouvir que ele pode continuar tendo mulheres fora e ele vai para o céu, normalmente Deus entende ele, que ele pode continuar na idolatria, que ele pode continuar mentindo, que ele pode continuar batendo na esposa, que ele pode continuar com sua vida promíscua. O ímpio quer ouvir isso. Olha, continue assim e você vai continuar, Deus vai continuar te amando, você não vai acontecer nada com você. É isso que o ímpio quer ouvir. Tanto é que tem igrejas que são chamadas igrejas inclusivas, que o evangelho pregado é esse, olha, não importa o que você faça ou da forma que você viva, mesmo que contrarie a palavra de Deus, Deus te ama. No final, o amor prevalece. Olha que mensagem boa de pregar, não é? Uma mensagem fácil. Olha, você pode viver do seu jeito. Deus te fez assim, e você vai viver desse jeito, e no final está tudo certo. Você vai para o céu, Deus te ama, e você é filho de Deus. Não é isso, irmãos, que Paulo está dizendo. Tá? O ímpio não quer ouvir essas coisas de inferno, pecado, juízo, nada disso. O que Paulo está nos ensinando aqui é que nós devemos nos preocupar com a forma que nós nos apresentamos o evangelho. Tem que se preocupar com isso. De que forma você anuncia? Você pode falar uma realidade bíblica, por exemplo, do juízo final, com ódio ou com um coração pesaroso. É muito diferente. Quando você ouve um pregador falando com raiva, que você vai para o inferno, você vai ter o juízo, não sei o quê, e você vê falando com o coração pesado, porque ele também sabe que ele é pecador e que ele precisa de arrependimento também. Então, meus amados irmãos, a palavra tem que ser temperada com sal, nesse sentido. E por isso que ele conclui, né? Devemos saber como responder a cada pessoa. As pessoas são importantes. Os pecadores, eles devem ser alvo da nossa oração, do nosso empenho, alvo da nossa evangelização. Então, meus irmãos, enfim, aprendemos hoje que nós devemos orar constantemente, de maneira geral, pela expansão do evangelho, mas também de maneira específica pelos missionários. Eu desafio vocês a ir no quadro, se importar com alguns daqueles irmãos e, se possível, até entrar em contato, dizer que está orando por eles. Tá? Nós aprendemos também que devemos orar e também contribuir com a missão. Ela não se autossustenta, a missão ela é sustentada pela Igreja de Cristo, por igrejas organizadas que despendem a parte do seu orçamento ali para ajudar nas missões, tá? Então, seja um contribuinte também nesse sentido. E Paulo diz também que devemos nos comportar e darmos um bom testemunho diante dos incrédulos. Isso é fundamental para que a tua palavra tenha credibilidade. Para que você tenha credibilidade quando abrir a sua boca, a sua vida tem que estar no altar de Deus.
E também, meus amados irmãos, aprendemos que devemos anunciar o evangelho da salvação de Cristo, com graça e com verdade, né? Agradável e temperada com sal. Então, meus amados irmãos, que Deus, que nos vê essa noite, nos ajude e nos capacite nesta difícil tarefa de sermos representantes de Cristo nessa terra e de sermos, irmãos, veículos e agentes do reino de Deus. E Ele nos ajude em nome de Cristo. Amém. Nós passaremos agora, irmãos, ao momento da ceia do Senhor. Eu convido a Igreja de Cristo